Deus abençoe a todos vocês, passando para deixar um pensamento bíblico para nós podermos avaliar a nossa própria vida. E a pergunta é: qual é a filosofia da tua vida? O que é que está dirigindo os teus passos? Qual a mentalidade que produz as tuas atitudes? E para isso, a Bíblia conta uma história em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 30, uma história conhecida como a história do bom samaritano. E o resumo bíblico é mais ou menos assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por que este homem sai de Jerusalém e vai para Jericó? Jerusalém é o centro da adoração, mas Jericó é o centro do comércio. Este homem sai de sua origem e tenta buscar um destino feliz. Quer investir a sua vida em compras, em vendas e em conquistas. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, os ladrões o alcançam. E então, ele é espancado, roubam o que ele tem, e o texto bíblico diz que ele fica meio morto. Atirado no caminho, o texto bíblico diz: e vinha por um mesmo caminho os levitas e os sacerdotes. Mas, vendo o viajante espancado meio morto, passaram de largo. Logo em seguida, o texto bíblico diz assim: e vinha um certo samaritano pelo seu caminho. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele desce de sua cavalgadura e atende aquele homem que está machucado. O leva até uma estalagem e ainda diz que se aquele homem gastasse algo a mais, ele pagaria todo o gasto. Veja, o homem na sua trajetória, ele encontra três estilos de vida, três filosofias de vida. A primeira é a dos ladrões, a segunda é a dos religiosos e a terceira é daquele samaritano. Em que se constituía a filosofia de cada um deles? Primeiro, a filosofia de vida dos ladrões, ela era fundamentada nesta ideia: o que é teu é meu, me dá. Logo em seguida, os religiosos passam, e não entrando no mérito da questão histórica, cultural, o certo é que a Bíblia diz que eles passam de largo. Qual era a filosofia de vida dos religiosos? O que é meu, o que é seu. Eu tenho, você não tem, se lasca. Mas lá vem um samaritano que, não obstante sofrer o estímulo da segregação racial, de ser rotulado de maneira negativa por vir de uma mescla de raças, ele vence qualquer barreira e ele agora atende e ajuda aquele viajante. Qual é a filosofia de vida do bom samaritano? O que é meu é teu. Qual é a filosofia de vida que tem nos inspirado? Qual é a filosofia de vida que tem sustentado as nossas atitudes? Será que nós estamos vivendo como os ladrões? O que é teu é meu? Pessoas que sempre estão para extrair, para pedir, para exigir. A Bíblia chama esta classe de pessoas em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, de sanguessuga. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, me dá e me dá. São pessoas que sempre estão extraindo, exigindo, demandando. Mas em segundo lugar, tem aqueles que vivem fundamentados na filosofia de vida dos religiosos. Olha, o que é meu, o que é teu, eu estou bem, você não está, se rala. Eu me administrei, você não se administrou, se lasca. Olha, eu venho de uma formação, você não vem de uma formação, eu tive sorte na vida, você não teve. São pessoas egoístas. E a Bíblia diz em Provérbios que o egoísta, ele compra uma ilha e vai morar lá. Quantas pessoas não estão preocupadas, estão insensíveis, sendo que a Bíblia diz: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Mas em terceiro lugar, está aquele homem samaritano, que depois foi chamado de o bom samaritano. Ele vem, desce da sua cavalgadura, atende o viajante ferido e meio morto, o coloca sobre a sua cavalgadura, o leva até uma estalagem, paga os gastos e diz: se ele gastar mais do que isto, eu pago também. Qual era a filosofia desse homem? O que é meu
é teu. Eu vivo para repartir, eu vivo para compartilhar. Este é o viver altruísta, é o viver fundamentado no amor, fundamentado na misericórdia. São estes que representam o verdadeiro cristianismo. O apóstolo João disse: aquele que diz estar em Cristo deve andar como Cristo também andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Paulo disse aos Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não sejamos nós tão egoístas como os religiosos que se excluem dizendo que eu tenho é meu. Se você não tem, o problema é seu. Que não sejamos tão sarcásticos e maldosos como os ladrões que viviam para extrair, mas que sejamos bondosos e que possamos manifestar a natureza cristã na ideia de dar, de compartilhar. Lembrando que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E reparte a tua porção com 7 e ainda com 8. Deus não abandona aqueles que vivem generosamente. Ainda hoje, você estará diante das oportunidades. E qual é a filosofia que você vai escolher para dirigir a sua vida? A dos ladrões, para absorver? A dos religiosos, para se excluir e ser egoísta? Ou a do bom samaritano, para ajudar? Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude a manifestar a natureza do Senhor Jesus.